Na aula de hoje, a gente vai falar sobre contato, né? Hoje vai começar a série de aulas sobre as funções de contato. E a função de contato que a gente vai contar hoje é a visão. Só que antes disso, é importante a gente falar um pouquinho sobre a importância de falar sobre as funções de contato, falar sobre contato no atendimento online. E uma das coisas que mais me fez ter vontade de ter um módulo inteiro sobre isso é que eu vi muitas pessoas falando assim, mas como é que vai fazer atendimento online em Gestalt terapia? Como é o contato em Gestalt terapia no atendimento online, né? O contato que é tão importante e possível no virtual, né? Foi até por isso também, né, Juliana, que você escolheu estudar sobre esse tema, né? O contato no atendimento online. Então, é algo que eu vejo como muito importante, muito valioso. E como vocês sabem, a gente gosta de que vocês participem da aula, façam perguntas e vamos construindo um pouquinho aí. Então, para começar, eu acho que é importante falar sobre o contato em geral, né? Quando a gente fala em contato, o nomezinho já fala contato. A gente pensa no tato, como se a forma de contato mais eficiente fosse o tato. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Talvez por isso as pessoas falem: nossa, mas o atendimento online não dá para tocar a pessoa, como se a gente ficasse tocando o nosso cliente o tempo inteiro. Eu, pelo menos, não tenho esse costume. Normalmente, assim, 2 beijinhos para chegar, 2 beijinhos para ir embora. E se existir alguma necessidade, né, se acontecer ali no momento, a gente pode dar um abraço, pode dar uma mão, mas não vejo como sendo a função de contato mais importante, né, dentro de um processo terapêutico. E se a gente parar para pensar, todas as outras funções de contato também envolvem, de alguma maneira, o tato, né? Então, a função de contato que a gente vai falar hoje, que é a visão, fala assim, o que é ver? É ser tocado na retina por luzes, por luz, né? Aí a gente vê. Quando a gente ouve, é ser tocado na nossa membrana basilar por ondas sonoras. Quando a gente sente o gosto de alguma coisa, a gente é tocado na membrana, na papila gustativa por alguma substância química que vai fazer a gente sentir gosto. O cheiro é a mesma coisa, dentro dos receptores nasais, que eu esqueci o nome, mas sempre, de alguma maneira, existe, de alguma forma, o tato. Né? A gente conversando sobre isso, sobre o contato no atendimento online, a gente estava falando assim do arrepio. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu vivo com muita frequência de estar atendendo alguém virtualmente e me arrepiar com alguma coisa que a pessoa falou, que o cliente falou. Né? E o arrepio normalmente tá ligado a pessoa a um toque, ou a pessoa falar pertinho, de alguma forma, algum estímulo físico. Quando não, a gente pode se arrepiar, né? Se sentir tocado por alguma coisa que a pessoa falou, né? Muitas vezes uma palavra bem colocada, ela pode ser muito mais tocante, ela pode ser muito mais acolhedora do que um abraço. Né? Então, é sobre isso que a gente vai começar a olhar. É importante pensar um pouquinho que, no quanto a nossa vida, né, o mundo como ele acontece hoje, está em grande transformação. Está em transformação, assim, super acelerada. E essas transformações transformam também a forma como a gente entra em contato com as coisas. E olhar para isso, às vezes pode ser até um pouquinho assustador, né? Um livro que eu gosto muito que fala sobre contato, é um livro que a gente está usando até como base nessas aulas, é o livro do Poster, o Gestalt Terapia Integrada, esse aqui. E ele fala umas coisas bem interessantes do quanto, com a evolução, né, com o tempo foi passando, a gente foi ficando mais distante das coisas. A gente vai ao mercado e a gente, às vezes, não vê um tomate, vê uma foto de um tomate. Eu lembro muito lá em Londres, quando eu estava morando em Londres, me chamava muita atenção que eu ia comprar um pepino. Esse um pepino vinha num negócio plástico, vinha envolvido num plástico.
Isso faz com que a gente não sinta o cheiro do pepino, por exemplo, de uma maneira como se ele tivesse sem esse plástico. Então, é como se a gente estivesse se afastando um pouquinho, de certa forma, do contato com as coisas que estão por aí. A gente está se afastando por um lado e está se aproximando por outro lado. Né? Não adianta a gente chorar sobre o leite derramado e ficar pensando no que a gente está perdendo. Quando a gente perde isso, o que a gente ganha? Né? Um exemplo que o Polster dá também no livro dele é da máquina de lavar. Né? Antigamente, quando a gente não mas antes da máquina de lavar, as pessoas lavavam roupa na mão e tinham um contato bem intenso, né? Da roupa ali no tanque, ou mais antigamente naquelas tábuas assim, ou na pedra. Era um contato bem... Aí veio a máquina de lavar. Olha, nossa, perdeu o contato. Que coisa, hein? Que ruim, hein? Que contato ruim de ser perdido. Só que, ao mesmo tempo, quando a pessoa com a máquina de lavar ganha tempo, enquanto a máquina está fazendo o trabalho, a pessoa está livre para entrar em contato com outras coisas de maneiras diferentes. Se a gente ficar, não, poxa, que coisa, né? Não vou mais ter o contato lá na pedra. Quais são os outros contatos que são possíveis? Né? Tem um outro exemplo que o Polster dá que é muito bonito, que é assim, alguém já viu, tem umas séries muito bonitas que se passam antigamente. Tem duas séries que me chamam muita atenção nisso, assim, do quanto o visual é bonito, né? O cenário é maravilhoso e tal. Tem aquela Anne with an E, não sei se vocês viram, é maravilhosa, é uma série maravilhosa, a fotografia é incrível, assim, tem cada lugar que eu acho que eu já falei dessa série em alguma aula, porque eu sou apaixonada por isso. E uma que eu tô vendo agora é Outlander. E nessas duas séries fica muito, muito presente o quanto assim, as jornadas para chegar de um lugar para o outro a cavalo, as pessoas, primeiro, demoram bastante tempo para chegar e o quanto elas passam por paisagens incríveis. E a Anne, né, que é a menina da primeira série que eu falei, ela vê as coisas de uma maneira muito intensa. Ela olha cada coisa, nossa, essa árvore, e começa a falar da árvore, assim, ela entra em contato com aquela árvore de uma maneira tão bonita. É a árvore mais bonita desse mundo, porque ela é brilhosa e as cores dela são isso, isso e isso. Ela é tão... você dá para ver que ela está olhando de verdade aquilo, né? E se a gente parar para pensar, eu imagino que vocês não sintam, né? Não, era melhor não ter carro, né? Melhor quando a gente andava mais a pé e a cavalo, né? Que a gente poderia ver mais as coisas. Será? Né? Quando passou a ter veículos automotivos, né? Os caminhos passaram a ser mais rápidos. Claro, as pessoas não vão ficar entediadas olhando, né? Tipo, olha, nossa, aquela árvore. Primeiro, porque vai estar no carro. Ou quem está dirigindo vai estar dirigindo, quem não está vai estar no celular. Né? Então, vai perder, por um lado, né? Não vai ver, de repente, com tanta não é exatidão, mas com tantos detalhes, cada coisa que vai passando. Por outro lado, vai experimentar uma coisa muito diferente, que é estar em um veículo que anda em grande velocidade. Você vai experimentar coisas diferentes. Você vai passar por caminhos que você não passaria se não fosse assim. Vai passar por túneis, por autovias, por lugares que a cavalo ou a pé não seriam possíveis. Ou vai de avião, ver as nuvens, andar em cima das nuvens. Que coisa bonita, né? Então, se a gente parar para pensar, sim, a gente está perdendo o contato por um lado, mas está ganhando possibilidades de contato por outro. E no atendimento online é exatamente isso que está acontecendo. Se a gente ficar preso a tudo que não é possível fazer no online, em comparação com o que é possível fazer no presencial, quanto contato a gente vai perder? Quanta coisa a gente vai perder? Então, a gente tem falado muito nas aulas que a gente tem dado sobre isso, sobre a gente não tentar olhar para o atendimento online como
igual, vamos tentar reproduzir o atendimento presencial. Tudo que a gente fazia no presencial, temos que dar um jeito de fazer no virtual. Se a gente ficar pensando nisso, a gente vai perder um monte de coisa. Né? Então, o ideal, assim, que o que a gente está repetindo o tempo todo, é a gente olhar para o online como algo diferente do presencial, porque é diferente. Né? Então, vamos falar sobre a visão, né? Sobre o olhar hoje e as possibilidades e as impossibilidades para o atendimento online. Beleza? Ju, Marcelo, tem alguma coisa que eu tenho esquecido de falar antes de entrar no olhar? Alguma coisa que vocês queiram acrescentar? É só uma coisa que, não que você tenha esquecido, né, mas que me ocorreu muito, né, quando a gente estava falando dessas diferenças que vão acontecendo com o desenvolvimento tecnológico, assim, como a gente vai tendendo a se alienar de certas coisas, e isso traz ganhos e perdas, né, assim, o pessoal que fala de ecologia, o pessoal que fala de cuidado com os outros seres, pode falar muito disso, né? Assim, por exemplo, quando você vai comprar uma carne no açougue, ou no lugar você compra, você não assiste o que acontece para aquela carne chegar ali, né? É como se você ficasse meio que a parte, né, de tudo que acontece em termos de sofrimento animal até que você tem aquela carne para comer. Você só tem a relação com a carne, não tem relação com as outras coisas que cercam aquilo ali. Né? E aí isso faz as pessoas poderem comer a carne sem dor na consciência, por exemplo, sem se sentir responsável pelos custos que aquilo ali traz, né? Para outros seres vivos. Eu estava contando para Carol antes, a gente estava conversando disso e eu lembrei também, eu estava vendo um vídeo assim, e uma pessoa assim ficava na rua dando amostras de leite para as pessoas. A gente está com o lançamento de um leite novo aqui, eu queria que você experimentasse, as pessoas experimentam, mas está muito doce, nossa, é forte, né? Tal, aí as pessoas vão experimentando e vão dando as opiniões, aí depois eles falam, é leite de cachorro, aí a pessoa, ai, que nojo, ou é leite de gato, ai, que nojo, porque são animais domesticáveis, né? Então você tem um vínculo com aquele animal, como é que eu posso tomar o leite de um cachorro, assim, né? Mas você pode tomar da vaca, porque ninguém tem uma vaquinha em casa, né? Vem ali no saquinho, na caixinha, não tem ligação nenhuma com a vaca, né? Então, porque é isso, é o contato, né? E tem aquele outro vídeo, né, Ju, que você estava falando, que é das criancinhas que não conhecem, tipo, se pergunta o que é mostra uma batata, a pessoa não sabe, ela só conhece a batata frita, só conhece a Ruffles, né, a batatinha que vem dentro de um saco, né, enquanto algumas pessoas estão realmente perdendo contato de onde vem, de onde as coisas vêm. Algumas pessoas não, acho que a gente também, né, não sou a gente não chega ao ponto de não saber o que é uma batata, mas tem algumas coisas que eu acho que a gente perde também um pouquinho da noção de onde vem, de como é feito, né? Eu fiz recentemente uma assinatura de uma cesta de orgânicos, né? Toda terça-feira chega na minha casa uma caixa com várias verduras orgânicas. E é tão bonito, assim, aí eu sigo eles no Instagram e tal, e eles postam assim, aqui as verdurinhas, eu vejo a minha verdurinha, a verdurinha que eu vou comer na terça-feira, eu vejo ela crescendo, eu vejo ela ali junto com as outras e tal, e quanto isso faz a gente entrar em contato com o alimento de uma maneira tão diferente, né? É bem legal isso também, porque tem muita noção de como é, sei lá, tinha algum... Estava pensando em algum... Eu ganhei nessa sexta, teve uma vez que, de vez em quando, eles mandam umas mudas, né, pra gente plantar. Era uma muda de repolho. Eu falei, gente, como cresce um repolho? Como é um repolho? Eu vejo aquele repolho, aquela coisa enorme, assim, mas eu nunca vi, assim, ele crescendo, ele se tornando um repolho, né? E tem a ver com isso mesmo, que a gente ir perdendo, a gente se distanciando de determinadas coisas. É interessante, Mas... só vou fazer um outro comentário que é totalmente ligado ao primeiro que eu fiz. Muitas vezes quando as pessoas olham para Umbanda, para religiões afro, né, que tem inclusive sacrifício de animais,
As pessoas olham aquilo como uma coisa extremamente cruel, né? Só que eles sacrificam e comem os animais, né? Então, assim, é cruel porque se vê o animal ser sacrificado, né? Para que a gente coma uma picanha assim bem passada, tal, ou mal passada, um animal foi sacrificado também, né? Como a gente fica meio que alienado da história e passa a enxergar outras coisas como cruel quando, cara, quem come carne tá participando disso o tempo todo, né? Como é uma forma de ir se alienando, né? Uhum. E tem a ver exatamente, assim, entrando na parte da visão, do quanto o que a gente vê afeta a forma como a gente assimila a coisa. Quantas vezes a gente vai ver um filme, por exemplo, né, e a gente fecha os olhos porque a gente não quer ver aquilo. Quando eu estava vendo essa série Outlander eu estava vendo que aconteceu uma coisa que, cara, o cara ia sofrer muito. Meu pai estava lá, ele já viu a série inteira. Eu, pai, não quero ver, não sei o que. Ele, olha, não quer ver agora não sei o que. É a melhor parte, eu não quero ver. Porque se eu vir, né, estavam, sei lá, vão martelar a mão de uma pessoa. Se eu vir, parece que eu vou sentir também. Né, eu vou entrar em contato de uma maneira muito, muito, muito mais intensa. Então é melhor eu fechar os olhos e não ver. Né? E aí cai numa coisa que é muito importante, que você já falou de alguma forma, mas que eu acho que vale a pena enfatizar, é o quanto a visão é um sentido pregnante, né? O quanto a visão ela gera um impacto muito forte em nós humanos. Não é à toa que que até a nossa estrutura neurológica em relação à visão, ela é extremamente enriquecida, né? Assim, óbvio, tem outros animais que têm uma estrutura até mais rica do que a nossa. Mas comparando, por exemplo, com o cachorro tem no olfato uma quantidade enorme de terminações nervosas, etc e tal. Isso a gente tem muito na visão mesmo, né? Então, assim, a visão do ser humano é muito presente, é muito forte, gera um impacto muito grande. Quando você fecha os olhos, os outros sentidos todos parecem que aumentam, justamente por o quanto a visão é carismática, o quanto a visão nos impacta, tem um papel importante para nós seres humanos. Uhum. E olhando para isso, é até legal a gente falar um pouquinho sobre as diferentes formas de atendimento online, né? E do quanto a gente acaba, eu e você. Não sei se tem alguém aqui que escolha, que prefira algum outro tipo de atendimento, como tem pessoas que a gente lida que preferem. Mas por que a gente prefere videoconferência, né? A gente prefere ouvir e ver a pessoa a fazer um atendimento por voz, por telefone ou por mensagem escrita. Né? O quanto é diferente. Não tem como dizer que tipo, nem melhor nem pior. Aí, mais uma vez, vamos dizer, é diferente. Né? Eu me vejo muito presa ainda à questão da visão, do que eu estou vendo. Embora a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, sobre quando a gente consegue fugir um pouquinho da visão, pode ser que a pessoa se abra mais, pode ser que a pessoa se sinta um pouquinho mais à vontade. Né? Bom, tem várias coisas importantes. Podemos ir? Sim, falar sobre a visão? Tem algumas coisas importantes, né, para falar sobre a visão no atendimento online. Uma delas é o que a gente não consegue ver e o que a gente consegue ver melhor, que tem até a ver com aquilo que algumas pessoas falam: não, mas não pode fazer atendimento online porque não dá para ver o corpo inteiro. Né? Então, peraí, não dá para fazer atendimento online porque não dá para ver um corpo inteiro, então também é proibido gestalt terapia para cegos. Um cego não pode ser gestalt terapeuta, é isso que estão falando? Né? Se eu não vejo, eu não posso ser um gestalt terapeuta? Né? Então, realmente, no atendimento online, a gente fica com a visão um pouquinho diferente do que é no presencial. A gente vê normalmente, em geral, a gente vê daqui para cima do cliente. A gente olhando aqui, a gente consegue ver um pouquinho mais da Ingrid, né? A Ingrid posicionou, parece ser o celular, né? Um pouquinho mais longe, então a gente consegue ver um pouquinho mais. E
as outras pessoas em geral a gente está vendo daqui para cima. Juliana, que de repente dá menos para ver, porque tá só dá para ver do pescoço para cima. A gente já falou sobre isso em outros momentos também, pode ser até que fique um pouquinho repetitivo, mas a gente não vê daqui para baixo, mas a gente vê, dependendo da conexão, como tiver, a gente consegue ver muito mais nitidamente as diferenças na expressão facial da pessoa, né? A gente vai perder o resto do corpo, mas a gente vai ganhar a veia que pulsa aqui, mostrando que a respiração está diferente ou que tem mais energia aí, né? A gente consegue ver isso de uma maneira muito mais clara do que no presencial, que a gente está a uma distância, determinada distância da pessoa. Então, isso traz consequências que eu vejo como sendo certo ponto positiva também. Uma outra coisa que é muito legal é a facilidade que a gente tem um espelho. A gente tem um espelho ali o tempo inteiro à nossa disposição. Eu uso muito com os meus... Assim, não é algo que vou usar, tá no meu caderninho, mas eu já me vi usando várias vezes, de eu estar em atendimento e a pessoa está me contando alguma coisa, eu estou observando alguma coisa muito clara na expressão dela, na expressão facial. Ela está falando muito empolgada, está assim, está gesticulando muito. Eu estou percebendo alguma energia diferente e eu posso contar para ela do que eu estou vendo, eu posso perguntar para ela se ela está percebendo que a energia está diferente, eu posso convidar ela a se olhar no espelho, né? Já me vi fazendo várias vezes. Olha, não quero te interromper, continua contando a história, mas ao invés de olhar para mim, olha para você, conta a história olhando para você, observa como você tá contando sobre isso. Outro dia eu fiz isso e a cliente, eu não quero nem ver, porque ficou até com vergonha. Aí, e tinha a ver com o assunto que ela estava trazendo um assunto bem quente e tal, que ela de alguma forma sabia que ela estava efervescida, né? Então, só de não olhar, não quero olhar, tá, mas por quê? O que você acha que tem aí que você não quer olhar? O que você acha que eu tô conseguindo ver, né? Que você não quer ver? O que tem aí? Mesmo sem ver, como é pensar em como você, o que você tá me mostrando, né? Então, aí traz uma porção de possibilidades, né? A gente já falou sobre isso em algumas aulas. Eu fiquei com vontade de perguntar, eu fico preocupada um pouquinho com o tempo, mas de perguntar assim, de que forma vocês estão, algumas pessoas que assistiram aulas que a gente falou sobre isso, se acabam usando isso de alguma forma nos seus atendimentos. Não? Vou seguir então? Vamos seguir, então? O que eu noto, assim, que eu gosto de fazer é, quando eu estou no Zoom, colocar eu pequenininha e o cliente maior, assim, né? Para poder ficar só nele, assim, né? Mas no grupo não dá isso, né? A gente quer ver todo mundo grande, assim, né? Até dá para ver grande quem está falando, mas eu prefiro o equilíbrio, assim, né? E aí tem aquela coisa de não saber, né, para onde a pessoa está olhando, né? E acho que até uma coisa que você ia falar, né? Do olhar, assim. Sim. Antes de falar sobre isso, me lembro, se eu acabar me perdendo, mas uma coisa que eu notei logo no início, lá quando eu comecei a atender online, Marcelo, não sei se você lembra que eu comentei sobre isso, sobre o quanto era tentador ter uma imagem minha ali. Eu queria me admirar, brincadeira, eu queria me admirar não, mas tem um espelho ali, né? E às vezes eu queria ver como eu estou me mostrando para o outro. Então, eu me via, muitas vezes, me distraindo com a minha própria imagem. E eu já me peguei várias vezes botando um post-itzinho na minha imagem para poder ver só o cliente. Tem dias que a gente está um pouquinho mais distraído, não que a gente está se amando mais. Brincadeira. Mas tem dias que a gente está, assim, que a gente está mesmo mais distraído, que a gente está tendendo mais, né, a perder um pouquinho o foco do cliente, e às vezes ter uma imagem nossa ali pode ser algo tentador. Então, eu já me vi várias vezes, já botei várias vezes post-itzinho na minha imagem. Até quando eu estou dando aula, assim, porque, por exemplo,
que aí entra no que eu ia falar em seguida. A câmera está desse lado e a minha imagem está ali. Então, às vezes eu fico, tipo, me olhando, mas se eu me olho, parece para vocês que eu estou olhando para o lado, né? E isso é algo que também está bem presente no atendimento online. Não tem muito controle sobre se a gente está olhando para a câmera ou se a gente está olhando para o cliente. E a mesma coisa do nosso cliente para a gente. Tem Ingrid está usando, acho que está usando celular, eu acho que a Márcia De Felipe está usando celular também, né? Tem uma diferença em como fica no Zoom se a pessoa está com o celular ou se está no computador. Ou está no celular em pé ou com o celular deitado. Ingrid, você consegue botar o seu celular deitado? Vai tirar do suporte? Não, eu só viro aqui o suporte. Pronto. Então, aí fica maior, tá vendo? Dá para ver inteiro, tem uma diferença. Só que tem aquela questão do olhar, né? Que você comentou um dia numa aula. Exatamente. Se eu boto o celular deitado, a câmera está aqui e o cliente está ali. Eu vou ficar olhando para o cliente, vai parecer que eu estou olhando para o lado. Sim, por exemplo, agora eu estou olhando para você. Mas a impressão que dá é que eu estou olhando para o lado, né? Exatamente. Ele em pé. Exatamente. Isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre atento, porque às vezes a gente acha, a primeira vez que eu me liguei nisso, eu falei, nossa, a gente não está olhando para mim? Que nervoso, né? Tipo assim, parece que ele está olhando para o lado, não faz contato visual. O que é isso? Até que eu fui perguntar para ele, fui checar sempre, é algo muito importante. Eu fui checar com ele, né? Para onde você está olhando? Você está olhando para mim? Onde está a câmera? Onde está você? Onde está a minha imagem? Né? E eu fui ver que ele estava olhando para mim, sim. Só que a câmera dele estava em outro lugar. Né? Então, se eu não tivesse checado, eu poderia ter ficado com aquela impressão de que ele não fazia contato visual, que ele estava fugindo do contato comigo e que isso ele fazia de propósito, porque, enfim, a gente pode imaginar um montão de coisas, né? Então, checar é algo importante. É interessante isso que você está falando, Carol, porque outro dia, acho que foi no IGT com você, né, no grupo de atendimento online que a gente tem feito, né, no grupo de suporte em função da situação de pandemia, o grupo de atendimento gratuito, né. Uma terapeuta estava falando disso, sobre o movimento de olhar para a câmera quando você quer que a pessoa tenha de você o efeito de você estar olhando para ela, né, que é uma coisa meio artificial, assim, quando você está olhando para a câmera, você está olhando para a câmera, você não está olhando para a imagem que você tem da pessoa. Por um lado, ok, a pessoa vai te perceber olhando mais para ela. Mas por outro lado, justamente nesse momento, você está perdendo o contato visual dela. Por exemplo, agora eu estou falando contigo, estou falando, né, não contigo, com todo mundo, e estou falando olhando para a câmera. Você está grande na minha imagem, eu botei grande, mas eu só estou te vendo com a visão periférica, né? Então tem esses efeitos também que terminam surgindo dentro dessa situação de virtualidade e realmente, quando você fala olhando para a câmera, é um pouquinho diferente para quem está vendo do que quando você fala olhando para um ponto que a pessoa não tem como saber que você está olhando para ela mesmo, né? E fica bem artificial, né, Marcelo? Uhum. Acaba ficando bem artificial, né? Porque isso te impacta, né? Assim, você tá falando, mas você tá olhando para a câmera. A imagem que você está tendo como imagem central é a câmera. Óbvio, isso mexe. É como se fosse uma fala meio que programada, né? Uma fala mais voltada para o efeito. Mas, de fato, toca a minha forma de viver o contato com quem eu estou atendendo. E a minha forma de olhar toca de alguma forma um pouco diferente quem está sendo atendido. Então, tudo isso está em jogo dentro do contexto da virtualidade, né? Dentro do contexto do ver, ser visto. E até convida a olhar para isso, né? O que a gente vê e o que a gente se deixa ver, né? Não sei se você vai por aí, mas eu acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Só falar uma coisa que tem a ver com o que a gente estava falando antes, só um comentáriozinho, que é outra coisa que me deixa desconfortável também, que eu sou um pouquinho estrábica. E quando eu fico tentando resolver, tipo, vou olhar para a câmera, vou olhar para mim, eu vou olhar para não sei onde, eu acho que eu fico mais estrábica ainda. Então eu prefiro
botar na posição que eu sei que vai ficar mais confortável, que o cliente vai sentir como se eu estivesse pelo menos olhando próximo dele, mas acaba sentindo que eu estou olhando para ele, do que se eu ficar artificial tentando me ajeitar, né? Que tem a ver com aquilo que eu falei também, de ficar olhando a nossa própria imagem para ver o que será que tá, como será que o cliente está me vendo. Me lembra de falar sobre o whereby em relação a isso, que é importante. Agora, só um comentário rápido. Essa história da Carol ser estrábica é uma lenda urbana, né? Porque sim, tem que ter uma... Nunca ninguém percebeu o disfarce direitinho. Tem que ser... Eu já fiz até aquela fisioterapia de olho e tal, isso assim. Alguém já reparou a Carol estrábica, gente? Já. Normalmente quando eu falo, aí a pessoa, caraca, é mesmo? É difícil a pessoa olhar, nossa, Carol, mas quando eu falo, a pessoa repara, realmente. Aí a pessoa fala, esse é mais pra cá, né? Mas enfim, esse não é um papo muito legal. Eu tenho um cliente, que é até o cliente que eu tô falando sobre no meu artigo, né, falando sobre a relação terapêutica, que ele trabalha com coisa online, então ele tem tem os monitores enormes, assim, tem vários monitores e tal, que a estação de trabalho dele é a estação de trabalho dele que ele usa para ser atendido. E acaba que a câmera fica bem em cima, né? Porque tipo, é um monitor muito grande, a câmera fica muito para cima. E é estranho, assim, muitas vezes é como se eu ficasse olhando sempre. Eu sei que ele está me olhando, porque a gente já checou, né? Mas é como se eu olhasse ele de cima, eu não fico olhando assim. E de vez em quando ele vai e olha para a câmera. Em alguns momentos em que ele quer, ele está falando alguma coisa importante, ou ele quer mostrar que está me olhando, ele vira e olha para a câmera. Eu sei que são momentos importantes, eu posso usar isso, sabe? Porque a gente checou, porque a gente foi construindo uma forma de se relacionar, de se olhar. Então, quando ele me olha, opa, tem alguma coisa aí, o que será? Por que você está me olhando? Tá olhando o quê? Tá olhando o quê? Não é exatamente assim, mas, né, eu posso mostrar para ele, né, que percebi que você me olhou agora, como é que foi isso? O que tem aí? Tá? Então, é algo legal de se ver também. Foi? Podemos ir para a próxima parte? Whereby. Whereby, deixa eu falar uma coisa do whereby. No Zoom, o que a gente está vendo da nossa imagem está certinho. Tipo, o que eu estou me vendo é o que as outras pessoas estão vendo também. No Whereby, eu não sei quem é que usa ele, dá para a gente botar zoom in e zoom out. Né? Dá para a gente botar a pessoa mais de zoom e a pessoa mais distante. Só que a gente não pode fazer isso com a nossa própria imagem. Pelo menos no celular e no tablet não dá. Eu acho que no computador não fica assim. Eu acho que no computador fica sempre em zoom out. E então a gente se vê em zoom in. E a gente pode ver o cliente em zoom out se a gente mudar lá o negócio nas três bolinhas e tal. Isso é um perigo. Por quê? A gente está achando que o cliente está vendo a gente assim, só que ele está vendo assim. Então pode ser que tenha a calcinha pendurada ali em algum lugar. Ou pode ser que tenha alguma coisa que não era para ver, a cama toda desarrumada. Entendeu? Então é algo que a gente tem que estar atento. Assim, uma vez uma aluna falou: eu gosto de botar a minha imagem embaixo também, que eu vejo exatamente o que o cliente está vendo. Eu falei: opa, peraí, atenção a isso. Porque no Whereby, especificamente, pode ser que você esteja vendo bem diferente do que o seu cliente está vendo. Né? Então, atenção a isso. A gente pode, sei lá... vamos falar agora exatamente disso, né? Do que o cliente vê e do que a gente vê do cliente. Eu tô falando muito, minha água já acabou e eu estou morrendo de sede. Mas vamos seguir. Depois eu vou pedir para alguém trazer uma água aqui para mim. Vamos falar então sobre o que a gente vê, né? Quando a gente está na casa do cliente ou no local de trabalho, enfim, a gente está no ambiente dele e a gente está no nosso ambiente. E é completamente diferente da gente se encontrar num ambiente neutro, que é o consultório.
né? Que um ambiente neutro e controlado como consultório, que a gente vai escolher o sofá, vai escolher a mobília, vai escolher o que vai estar ali disponível ou não. No online, muitas vezes a gente está na nossa casa, muitas vezes a gente está no nosso quarto, né? A gente pode usar um artifício, por exemplo, como o que o Marcelo usa, né? Que ele coloca o... Explica aí o que você faz, Marcelo. O fundo? Acho que a melhor forma de explicar é modificando mesmo, né? Acho que talvez a grande parte das pessoas saibam disso, né? Que eu tenho usado. Mas ele fica muito bem, muito bonitinho, o pano de fundo aqui. E às vezes as pessoas não se dão conta dele. Deixa eu só mudar aqui para ilustrar. Well, cadê minha imagem? Sumiu. Tá abrindo aqui, tá meio lento, Carol. Mas óbvio, eu uso um pano de fundo, então eu tenho... por exemplo, eu posso estar aqui, ó. Ou aqui. Ou numa sala assim, ó. Ou como foi quando a gente estava dando uma palestra que tinha a ver com o aniversário do curso, que estava num clima de aniversário. Mas vou voltar Só que para ficar bonitinho assim... Não, detalhe, que eu faço reunião com o Marcelo tipo, quase todo dia, conheço a casa dele, ele botou esse plano de fundo, eu jurava que ele estava num lugar diferente da casa que eu não conhecia. Demorei, nossa, aí ele falou do plano de fundo, eu, caramba, então não é na sua casa isso? Né? Mas só fica perfeito assim, então, a Shirley tá botando, isso que eu ia falar, só fica perfeito assim do jeito que o Marcelo botou, porque ele botou um fundo verde atrás dele. Entendeu? Ele botou um fundo verde, então fica mais fácil. Se a Shirley tá botando e não tá funcionando tão bem, muito provavelmente porque ela tá muito longe de qualquer outro fundo, né? Como é que faz isso? Eu não sei. O Zoom tem como funcionalidade. Se você apertar... Assim, tem a câmerazinha aí, não tem? Se você apertar a setinha que tem do lado da câmera, vai abrir, deixa eu abrir aqui só para poder falar a frase que tá. O meu tá em português, então eles selecionaram um pano de fundo virtual, mas deve estar select alguma coisa assim. Tá, e tem umas opções aqui. Exato, tem umas opções. E você pode tirar uma foto, por exemplo. Eu tenho uma foto do meu computador, do meu consultório. Quer ver? Onde tá isso, né? Do lado na câmera. Calma aí. Não, aqui no online é diferente. No tablet é diferente. Cada um. Plano de fundo virtual, aqui. Bota a foto do meu consultório, tá vendo? Não tá vendo ainda não, calma aí. Ou estão vendo? Estão vendo? Estamos vendo. Mas, talvez por a questão que você falou do fundo do Marcelo, a dele tá perfeita. Faz toda a diferença. Você tá bem recortada, dá para ver realmente que é uma montagem. Faz uma diferença. Meio ghost agora, né? Sim, meio ghost. Quando eu descobri isso, eu achei o máximo, porque muitas vezes, principalmente quando eu estava viajando, eu cheguei a atender no carro, né? Aí, botar alguma coisa assim bonitinha e tal, só que fica... Se você não tem o negócio verde, fica realmente bem ruim. Foi. Então, isso é uma coisa que a gente pode usar se a gente não estiver disposto a mostrar, né, o que está no local onde a gente está atendendo. Desculpa. Se a gente não for usar isso que o Marcelo está usando, a gente tem que estar muito atento ao que está aparecendo. E a gente tem que saber o que está aparecendo. Pode ser que uma coisa que que para mim esteja tranquilo, para outra pessoa não. A Shirley já contou numa outra aula sobre um quadro, né, Shirley, que tinha
no local onde ela atendia, que o cliente ficou incomodado com o quadro. Então, assim, o cliente falou com ela do incômodo, eles puderam trabalhar isso na sessão e resolveram. Pode ser que o cliente fique incomodado, mas não fale nada, de que forma isso vai afetar a relação. Eu outro dia estava pensando naquele filtro dos sonhos que está ali atrás, rosinha, tá vendo? Ali. Uhum. Outro dia eu estava olhando para ele, pode ser que tenha alguém que olhe assim, que é isso, né? Que veja como algo meio místico, algo assim. Mas eu resolvi deixar, nunca ninguém falou, não. Isso é interessante, assim, porque o que a gente mostra conta da gente. E nem sempre a pessoa vai contar pra gente o que ela tá vendo a partir do que a gente mostra. Então, se você termina colocando, você termina mostrando alguma coisa que não tem nada a ver contigo, talvez aquilo ali termine impactando a relação de uma forma que você nem vai saber, né? Então, olhar para isso, olhar para o que a gente está mostrando para a pessoa, porque a pessoa sabe que está vivendo um espaço que é um espaço teu, que é um espaço que traz um pouco da tua intimidade, né? Então, olhar para isso, olhar para se o que a gente está mostrando faz sentido em relação a quem a gente é, a quem nós somos, é algo que é importante. Durante um tempo, eu atendi num consultório, eu acho que eu já comentei isso em algum outro momento, para alguma turma, em algum contexto. E a terapeuta, eu sublocava aquele consultório, e a terapeuta tinha aquele olho grego, né, um olho azul, né, que a parte branca do olho é azul, que é algo que não tem nada a ver comigo. Durante um tempo eu até tirava aquilo, tirava quando eu ia atender, eu ia lá e tirava aquilo porque me incomodava um pouquinho a imagem que aquilo passava, porque não era uma imagem que tinha a ver comigo. Até que lá pelas tantas eu cansei de tirar e passei a deixar o olho grego ali. Mas é isso, não é algo que falava, que contava para a pessoa exatamente quem eu sou, de onde é que eu estou vendo, né? Por aí. É isso. Às vezes, assim, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, né? E às vezes eu arrumo a minha cama. E eu tenho uma cliente que ela traz muito isso, assim, do quanto a filha dela é desorganizada. A filha dela tem mais ou menos a minha idade, né? E do quanto a filha dela é desorganizada, e não arruma a cama, e deixa... E às vezes ela fala coisa que eu falo, nossa, faz igualzinho. E dependendo, né, assim, pode ser que em algum momento apareça, né? Se, por exemplo, eu tô atendendo ela aqui, assim, e meu tablet cai, ela vai ver minha cama desarrumada, né? Então, assim, isso significa que eu tenho que arrumar a minha cama para atender? Pode ser que sim, ou pode ser que, no mínimo, eu tenho que estar atenta, eu tenho que saber que existe um risco de acontecer alguma coisa e a pessoa vê isso que agora não está mostrando. Eu tenho controle do que está aparecendo agora. Meu quarto é cheio de espelho. Então, vocês estão vendo... Tem coisa que vocês estão vendo porque está aqui atrás de mim e tem coisas que vocês estão vendo porque tem um espelho, que isso aqui está na minha frente, né? A minha cabeça ali atrás, aparecendo no espelho, pode ser que um cliente ache que tem alguém aqui, né? Pode ser que pareça que tem mais alguém. Então, eu tenho que estar atenta a isso, né? Quando eu falo isso da cama, assim, eu posso escolher continuar não arrumando a cama, mas eu tenho que saber que existe o risco do meu tablet escorregar, cair assim, e o que vai aparecer? O que está à mostra? Né? E se mostrar, eu vou ter que lidar com isso, vou ter que saber como lidar com isso, né? A mesma coisa está relacionada à roupa que a gente escolhe usar, né? Eu posso escolher usar um shortinho curto, né? Porque não vai aparecer, porque tá aqui, beleza. Mas se eu tiver que levantar para pegar alguma coisa, e se meu tablet cair em cima de mim? Aí eu vou estar lá com um shortinho curtinho, né? Então são coisas que a gente precisa estar atento, que pode ser que apareça, né? Então precisa de alguma forma ser cuidado, né?
E tem, eu acho que você deve falar disso, mas já vou começar falando, assim, tem também o que a gente mostra parcialmente, né, Carol? Assim, por exemplo, uma mulher atendendo usando um tomara que caia, que acho que já não é mais politicamente correto falar tomara que caia, mas é o nome que eu sei, assim, Blusa sem alças. uma blusa sem alça, vamos dizer assim, para quem tá assistindo, quem tá vendo, muitas vezes não vê nada, é como se estivesse sem roupa. E o que isso vai provocar, assim? O que a pessoa vai imaginar a partir disso? E o que a pessoa vai imaginar a partir disso vai influenciar na relação que está sendo construída ali, né? Aí eu falo muito sobre isso, né? Assim, como sensualidade tem a ver com o que não é mostrado. E quando a gente trabalha com só um recortezinho, muita coisa fica insinuada, né? Então, se a pessoa está de uma forma que quem está sendo atendido não vê a roupa, isso pode trazer uma série de fantasias que talvez não ajudem muito o processo terapêutico. Um outro comentário que eu acho interessante fazer, que tem a ver com isso, né? Com o que a gente mostra como terapeuta. Como a gente está, muitas pessoas estão atendendo dentro de casa, e na virtualidade é muito frequente se atender na própria casa, a pessoa pode tomar banho, sai e vem atender, aí está com o cabelo molhado. Isso também faz pensar coisas, isso também gera efeito na relação que está sendo construída. Que efeito vai gerar? Como isso vai tocar a pessoa que está naquela relação? Talvez a gente não consiga nem ter acesso a isso, né? Mas é algo que está ali, que vai estar presente. Então é algo que a gente precisa estar atento, a gente precisa cuidar. Você falou de sair do banho, não sei se vocês viram uma live do Fábio Porchat com o Boulos, que ele está fazendo a live, aí a mulher dele passa atrás dele, nua, com uma toalha amarrada nas costas, mas tipo agachadinha, como se não fosse ver, né? Aí ele até brinca assim, não, até aumentou aqui os seguidores, aumentou o número de visualizações. Deu para ver? Ela pergunta, deu para ver tudo. Muito rápido, não é nada, mas dá para ver que passou alguém ali, assim. Dá para ver as costas dela. Não vê nada peito nem nada, mas você vê que alguém passou pelado. Uhum. Então, assim, a gente tem que cuidar também para que essas coisas não aconteçam, né, gente? Está sendo muito legal nessa pandemia. Tem gente que está meio com raiva dessas coisas, de como estão usando o humor para falar também sobre o atendimento online. Eu acho que traz coisas que a gente precisa olhar, sabe? A partir do humor, né? Enfim, a gente precisa cuidar disso. Teve naquele Diário de um Confinado, não sei se vocês viram, na Globo, estava passando aos sábados na Globo, acabou agora. E tinha um momento do atendimento online, que ele era atendido online. E no atendimento dele, a psicóloga estava lá e o filho dela entrava no quarto e ela ignorava, como se ele não estivesse ali, continuava falando, querendo, tipo assim, finge que ele não está aqui, como se não pudesse ver isso, não fosse afetar de alguma forma a relação. A gente está falando disso de uma coisa assim, muito grande. Imagina, gente, você está atendendo, seu filho entra e começa a falar, mãe, fulaninho tá... Tem um dia que ele fala, meu avô tá me enchendo o saco aqui, eu não paro de me ligar, não sei o que, precisa resolver. E ao invés dela chegar e falar, cliente, só um minutinho que eu vou resolver aqui alguma coisa e tal, desligar o microfone, desligar a câmera, desligar tudo e resolver, ela tenta ignorar, como se nada tivesse acontecido. Né? Não conta para o cliente o problema que ela está vivendo, né? Que, assim, é difícil acontecer, porque a gente acaba cuidando do ambiente para que essas coisas não aconteçam, mas pode ser que chegue alguém desavisado, né? As pessoas aqui da minha casa sabem que quando eu estou com a porta fechada, não é para entrar, assim, nem para bater. Mas pode ser que minha avó, que mora aqui no prédio, venha aqui em cima e ela saia entrando no quarto. Né? Então, assim, o que eu vou fazer para que essas coisas não aconteçam? E se acontecerem, de que forma a gente vai trabalhar isso? Como, por exemplo, a história da cama desarrumada. Se eu não estou contando com isso, mas se meu tablet cair, pode ser que apareça minha cama desarrumada. E aí? De que forma eu posso usar isso?
né? Nesse Diário de um Confinado e no Porta dos Fundos, que fala sobre atendimento virtual também, sobre terapia virtual, nos dois mostra algo assim do terapeuta ignorando algo que aconteceu. Ignorando e tentando meio que enrolar o cliente, falando, não, é outra coisa, né? Aquele do Porta dos Fundos, a mulher dele tá no mesmo ambiente, ela ria, e ele fala, não, foi o carro de som que passou aqui, ele tenta dar uma desconversada, e o cara fala, pô, não foi o carro de som, não, eu vi uma risada. Né? O quanto coisas podem acontecer que não estão no nosso plano, né? E se a gente tenta, tipo, fingir que nada aconteceu, a chance de dar ruim é muito grande. Então, a gente precisa usar isso, né? Apareceu a minha cama, então vamos falar sobre a minha cama, se isso for importante. Né? Tipo, nessa cliente especificamente. Por exemplo, uma coisa que está acontecendo agora. A Mila, que é a amiga dela, ela fica muito perto de mim, né? Ela gosta muito de estar aqui dentro do quarto quando eu estou aqui. Só que agora ela tá querendo sair. Então ela tá perto da porta e tá batendo na porta, fica olhando pra minha cara, esperando que eu vá lá abrir a porta. E aí volta e meia eu tô olhando pra ela. Quem tá me vendo não tá sabendo o que tá acontecendo. Tá vendo eu olhar pro lado, como se eu estivesse olhando pra alguma coisa, né? Como é que a pessoa vai ler o que tá acontecendo? Isso mexe também com a relação, mexe com o que está sendo vivido. Muitas vezes ela vai criar um monte de fantasias sem nem saber o que está acontecendo, e as fantasias podem não ajudar muito nesse processo, né? E pode jamais checar. O que ela está vendo é você olhando para o lado. O que ela imagina pode ser uma infinidade de coisas, inclusive que tem outra pessoa no quarto. Até porque quando a Mila busca tentar abrir a porta, ela faz um barulho na porta. Aí ela faz um barulho na porta, eu olho, o que está acontecendo? Então parece que tem alguém aí nesse ambiente. Para a pessoa imaginar que esse alguém é um cachorro, vai uma distância, né? Tem até uma coisa interessante, assim, como eu gosto que ela esteja aqui, eu não fecho a porta não fecho a chave a porta do meu quarto. Eu deixo a porta aberta e volta e meia ela entra. É porque ela sabe abrir, né? Para entrar, a porta abre para dentro. Então ela consegue abrir de fora para dentro, mas não consegue abrir de dentro para fora. E como eu não fecho a chave, volta e meia ela entra e abre a porta, né? E aí eu tenho que ir lá fechar a porta e tal. E às vezes, quando ela teve... Acho que praticamente todo mundo aqui deve saber, né? Porque muita gente foi acompanhando, ela teve uma ninhada de filhotes. E às vezes entra a ninhada inteira. Entra ela e... Agora são 3, né? Eram 6 e 3 cachorrinhos juntos, né? E aí volta e meia, quando isso acontece, eu pego um cachorrinho e mostro. E isso também gera efeito. Isso também tem traz consequências assim no processo terapêutico, e aí normalmente consequências positivas, né? Assim, traz uma certa intimidade, traz uma certa leveza, eu diria. Assim. Mas, gente, eu vou abrir a porta ali para ela sair, porque ela está querendo sair só um pouquinho. E às vezes é isso, né? A gente está incomodado com uma coisa, e às vezes é só falar, só um minutinho que eu vou abrir a porta. Eu tenho visto, tem muitos clientes que fazem isso, não sei se vocês estão vivendo isso também. Minha cachorrinha está batendo na porta, preciso deixar ela entrar. Né? E aí vai, mostra, essa aqui é a fulana, que é alguém de quem ela falava, e de quem eu tinha uma imagem. Mas a partir do momento que eu vejo ela tá ali, essa é a fulaninha, a cachorrinha, que eu imaginava que fosse maior, eu imaginava que fosse menor, eu imaginava que fosse mais peluda, enfim, mas que agora eu consigo ver, né? Porque a gente está no ambiente da pessoa. Ju, você contou um caos. Uma cachorrinha ali, com o ossinho na boca. Tá. Você contou uma história, Ju, uma coisa que achei bem interessante. Das fotos, você pode você estava falando agora, eu estava lembrando de novo. Eu tenho uma cliente, né, que ela estava em paciência na casa da avó, e aí, passando a quarentena, foi para a casa do avô, e aí teve um encontro na casa do avô, e atrás dela tinha um quadro, tinha vários quadros, assim, com muitas fotos, né?
Aí eu falei, onde é que você tá? Tal. Aí ela contou, e aí ela falou desses quadros, são vários recortes. O avô fez assim, pegou uma neta, colocou várias fotos, pequenininha até ficar grande, assim, né? E aí eu falei, que legal ele ter feito isso, né, tal. Aí ela foi e contou que na verdade não tinham dela, né? Ela é uma menina que ela foi assim adotada, né? O pai dela começou a namorar com a mãe dela e ela tinha meses assim. Mas assim, pro pai dela, aquele é o pai, ela nem conhece o pai biológico, né? Sabe da história, mas não conhece. Mas pro avô tem uma coisa assim de ela ser neta ou não ser neta. E aí ela falou, tinha uma época que não tinha um quadro meu, porque depois vieram umas 2 irmãs, né? E aí as 2 irmãs tinham lá, o avô foi lá e fez o quadro de montagem de fotos das irmãs, e não fez o dela. E aí ela veio e contou isso, né? Então traz essa coisa da adoção, que às vezes até esqueço, né? E traz como é que é com o avô e tal. Então isso contou muito, só porque eu perguntei ali daquele quadro, assim, né? Então, muitas histórias vêm que não viriam, talvez, né, no consultório, demoraria muito mais, né? Então, isso tem a ver, né? Tem os dois lados. Tem o que o cliente vê da gente e que pode trazer pano para manga, né? E o que a gente pode ver do ambiente onde o cliente está, né? E de que forma o cliente se posiciona ou não, pergunta ou não, vê ou não, né? Às vezes, sei lá, tem alguma coisa que bate muito com alguma característica do cliente, ele não fala nada estranho, sei lá, dá um exemplo esdrúxulo. Sei lá, por exemplo, um cliente que é muito religioso, é de determinada religião, é muito religioso, já falou muitas vezes sobre isso, mas eu, psicóloga, nunca falei da minha religião. Aí eu tô na minha casa, tendo na minha casa, e tem algum objeto religioso também, da mesma religião, né? Eu imagino que ele vai falar, então você também é de tal religião, né? Ou vai falar alguma coisa, ou pode ser que ele ignore, que não fale nada. O que isso fala dele, né? Ele tá olhando só para mim, não tá olhando para o que tem em volta, ou ele tá olhando, percebeu alguma coisa, mas traz isso ou não, né? Isso também, assim, traz um monte de possibilidades, também traz muita informação, né? E eu poderia, por exemplo, num caso desse, completamente fictício, que eu acabei de inventar, mas ao final da sessão, né, eu lá com a cruz enorme, e o cliente não falou nada, eu poderia falar, nossa, fiquei curiosa, eu imaginei que você fosse reparar na minha cruz, e você não reparou, você reparou? Não, nem tinha visto, eu vi, mas eu não quis falar porque eu achei que seria invasivo. Enfim, pode vir um monte de coisa a partir do que a gente mostra do nosso ambiente e do que o cliente mostra do dele, né? Eu tô falando demais hoje, já pedi para trazerem água e já tá acabando a segunda caneca. Uma coisa que você falou de falar é a questão das telas, né? O quanto que a gente tem que cuidar do órgão da visão nosso, assim, né? Porque a gente fica muito mais tempo. Eu percebi que eu preciso dar intervalos maiores, assim. No presencial, podia entrar um depois do outro, porque começava ali, faz o cafezinho, dá uma água, você vai descansando até começar, né? E aqui, se você marca um logo atrás do outro, você nem respira e né, o quanto que é importante cuidar desse intervalo, é mais cansativo, né? Eu, às vezes, assim, se eu for fazer alguma live, eu coloco uma luz em cima de mim, mas é só para live, para atender não dá, você fica com dor de cabeça e tal. Então, cuidar desse órgão. Aí você até falou de uns exercícios, né, que você faz. Sim, tem uns exercícios bem interessantes para soltar a musculatura, né, do olho, que é piscar várias vezes, assim, piscar bem forte, tipo 15 vezes, depois que você termina. Façam aí, vamos lá. Tinha que ter tirado um print agora. Sim, ia ser engraçado. Dá uma soltada. Não sei se vocês estão vendo diferente depois que vocês fizeram isso. Quando a gente está com a vista muito, muito cansada, às vezes a diferença é muito grande. E uma outra coisa é olhar de um lado para o outro sem mexer a cabeça.
Isso também dá uma soltada, né, na musculatura do olho, que dá uma cuidada nela. Eu estava falando assim que tem dias que eu atendo o dia inteiro, e entre um atendimento ou outro eu descanso assim. Eu bebo muita água. Acho que já está bem claro isso para as pessoas, que eu bebo muita água. Se eu bebo muita água, eu também vou muito ao banheiro para esvaziar a bexiga. Então, assim, entre um cliente e outro, eu acho importante ter 10 minutos, né? Entre um cliente e outro. O que eu faço? Eu vou ao banheiro, eu encho meu copo e saio da tela que eu estava atendendo e vou para a tela enquanto eu faço xixi, já respondo uma mensagem, vejo se tem mensagem importante, eu fico em tela também naquele intervalo. Porque é o tempo que eu tenho para responder uma mensagem, para ler uma mensagem, fazer alguma coisa assim. Então, às vezes, é um dia inteiro olhando para telas. Né? Às vezes muda, a tela atendo no tablet, atendo no computador, atendo no celular. Isso traz uma diferençazinha, mas em geral é muita informação para nossa vista. E no final do dia vai fazer o quê? Ver televisão. Tem dias que minha vista está muito cansada. Né? Então é algo para a gente olhar, né? Para olhar e para cuidar. Né? Então, assim, quando isso acontece, aí eu chego e falo, não vou fazer tantos atendimentos no mesmo dia, vou espaçar um pouco mais, né? Que eu gosto de ter dia livre, eu não gosto de trabalhar sexta-feira. Muito tempo que sexta-feira é meu dia de folga. Então, às vezes eu penso, mas está tão pesado nos outros dias, talvez valha a pena esticar um pouquinho e atender uma pessoa na sexta-feira, será? 2 pessoas na sexta-feira. Então, olhar para isso e cuidar disso de alguma forma acaba sendo importante, né? Aí eu faço esse movimento. Nossa, quinta-feira eu tô ficando muito cansada, deixa eu distribuir um pouquinho mais quando eu vou ver, já tá de novo algum dia da semana lotado. Aí, mais uma vez, a vista cansada. E algo que tem a ver com o atendimento online. O atendimento presencial é diferente. O estímulo visual é completamente diferente. A tela cansa muito a vista. É interessante, Carol, assim, como cada pessoa vive isso de uma forma diferente, né? E cada um vai precisando se ajustar, vai precisando escolher o caminho que tem a ver com aquela pessoa. Por exemplo, a Juliana falou disso, da luz frontal, assim, que incomoda, que ela termina só usando para live e tal. Eu tenho uma luz aqui, uma lâmpada gigantesca na minha frente, que às vezes brilha no meu óculos, né? Acho que dá para ver às vezes pelo óculos. E sabe aqueles guarda-chuva de vídeo, né? Também aqui. E isso é muito bom, num certo sentido, porque meu rosto fica bem iluminado, e eu acho importante isso. E a mim não incomoda tanto, eu não me sinto cansado com essa luz, não me incomoda, mas sei que muita gente se incomodaria. A Márcia, por exemplo, minha esposa, ela fica muito incomodada. Ela jamais conseguiria ficar aqui no contexto que eu tô. Né? Para mim, realmente não incomoda tanto. E também, assim, é algo que a gente precisa olhar quando está atendendo, assim, o quanto a gente identifica que seja importante que o cliente veja no nosso rosto mesmo, e o quanto também a gente precisa ver o rosto do cliente. Até porque muitas vezes, não sei o que acontece, as pessoas têm essa mania. Elas vão num lugar que tem uma janela, em vez de ficar de frente para a janela para a gente poder ver o rosto da pessoa, ela fica com a janela atrás dela. Acho que é como se fosse iluminar o celular com a luz da janela. Não sei exatamente para quê, porque o celular tem luz, mas muita gente faz isso. E aí a pessoa vira um vulto para você. Cara, eu acho muito ruim atender vendo um vulto, em vez de vendo a pessoa. Eu sinto falta, eu sinto necessidade de enxergar o rosto da pessoa. E aí eu preciso pedir. E é importante isso, assim, que o terapeuta busque um espaço de conforto nessa troca. Né? Se isso acontece, normalmente eu peço para o cliente para que tenta mudar, busca mudar o lugar para poder enxergar o teu rosto mesmo. Né? E isso eu considero algo importante, mas tem pessoas que não são tão ligadas a isso. E aí não vão se sentir incomodadas em ter o rosto do cliente meio que com pouca visibilidade. Né? Eu particularmente acho importante ter a visibilidade do rosto.
Nossa, quando eu usava essas lâmpadas aí, lá para gravar as aulas em Londres, quando a gente gravava no outro formato, eu sozinha, você sozinha, não, hein, tão solitário, né? Além de ser solitário, era. Nossa, eu sentia dor no olho. Era muito ruim para mim. Eu tenho um olho claro, né? E o olho claro, eu acho que ele é mais fotossensível, né? Então, a luz me incomodava. Nossa, me incomodava muito, muito, muito. Não conseguia atender com aquela luz, não. De jeito nenhum. Eu passo o dia Essa aqui luz que eu no boto. consultório, no consultório, né? Virou consultório isso aqui. Eu passo o dia aqui trabalhando direto, atendendo, fazendo reunião e fico na boa. A mim não incomoda, mas eu sei, realmente, muita gente se incomoda. Uhum. E é isso, né? Encontrar a sua maneira, encontrar o que é possível para você. Acho que a gente traz isso o tempo todo, né? Assim, a gente não está aqui para dar receitinha de bolo, né? Para contar o que tem que ser feito de determinada maneira, não tem que, né? O nosso papel aqui é ajudar vocês a olharem para o mundo de possibilidades que existe no atendimento online. A partir daí, vocês vão criar um estilo, né? Como, por exemplo, a plataforma. A gente vai falar de diversas plataformas, vai contar do que é importante pensar, do que é importante pesquisar, estar atento, mas vocês que vão escolher a plataforma que vocês vão usar. Não adianta chegar e falar, não, usem o Zoom. Não, o Zoom é bom para mim e não é, sei lá, para até a gente dar aula na turma mensal, né, da supervisão na turma mensal, que tem supervisão semanal, é online, né, a turma do IGT que é diferente nisso. E eu fico com uma parte da turma e a Shirley fica com outra parte da turma. Eu uso o Zoom e a Shirley usa o Airby, né, porque para mim o Zoom é melhor, para a Shirley funciona melhor o Airby. E as duas plataformas são possíveis. Então, é isso, não adianta a gente chegar e falar, tenham uma luz bem forte na frente de vocês para o cliente ver vocês direitinho. Não, mas é importante olhar para... Se você escolher ficar mais na penumbra, isso tem perdas e tem ganhos, enfim. É olhar para as possibilidades. Não adianta a pessoa ter uma luz enorme para o cliente ver bem o rosto do terapeuta e no terceiro cliente está vivendo um quadro de enxaqueca, né? Eu ficaria assim, um pouco assim, meio franzida. E talvez o cliente achasse que ele está falando besteira, né? Que eu tô com uma cara assim, meio assim. Pode ser que o cliente veja, nossa, acho que eu tô falando besteira, acho que ela não gostou do que eu falei, não. Quando na verdade eu tô assim para luz. Né? Então, o que a gente mostra, né, tanto da nossa, como a gente tem falado, do que está em volta da gente, da nossa casa, quanto da nossa expressão, quanto para onde a gente está olhando, para onde não está olhando, é diferente no online. A gente precisa necessariamente olhar para isso. Quando a gente está no consultório presencial, a gente pode olhar para o lado que o cliente vai saber que a gente está olhando, sei lá, que não tem alguém ali. Que ou a gente está olhando para o relógio, ou sei lá, mas não vai desconfiar que pode ter alguém ali. No virtual é diferente. Às vezes pode ter a tentação de dar mais uma vez, vamos citar a Porta dos Fundos. Né? Ficar tentada, dar uma olhadinha no WhatsApp. Deixa eu ver se mandaram alguma mensagem, dar uma olhadinha assim, o cliente nem vai perceber, porque não vai. Muito possivelmente ele não vai perceber. Mas você vai estar perdendo alguma coisa. Né? Eu estou achando vocês muito caladinhos hoje. Eu até tava... A gente estava com esse cuidado, né? Tava um barulhinho de WhatsApp, que a gente põe o WhatsApp web, né? Para poder entrar no link, né? Mas aí depois fica... Eu não sei tirar esse barulhinho, né? Aí, assim, eu fico até... depois você me ensina. Aí eu fico assim, até conseguir entrar. Depois eu vou lá e fecho o WhatsApp, né? Porque senão vai ficar esse barulhinho. Eu acho que vale a pena, Carol, você tá falando de estar vendo as pessoas muito caladinhas. Eu acho que grande parte...
talvez várias pessoas aqui estejam nos seus lugares de atendimento. Talvez algumas sim e outras não. Mas eu acho que valia a pena a gente brincar um pouquinho de olhar para como é que as pessoas estão se vendo no lugar onde estão. Quem está no lugar de atendimento, comentar um pouquinho sobre isso. Assim, quando você se olha nesse lugar, o que chama atenção, o que fica presente. Eu acho que talvez seja interessante. Não sei se vai bagunçar o teu cronograma aí, Carol. Não, a gente tem tempo, pode ser, é uma boa ideia. Tá. Então, gente, quem está no seu lugar de atendimento, queria que olhasse um pouquinho pela imagem mesmo, pela câmera mesmo, assim. O que vocês estão vendo mostra, e pensando nisso, né, no que a gente mostra para o cliente, o que faz pensar, olhar para como vocês estão se vendo nesse espaço em que vocês estão. Quem pode falar um pouquinho sobre isso? Um de cada vez, por favor. Eu quero falar, mas só eu que fico falando. Não sei se as pessoas estão, né, no lugar de atendimento. Uma coisa que eu reparo ali da Fernanda, você tem um espelho aí em cima, né, Fernanda? Da primeira vez que eu vi, eu falei, caramba, ela tem um buraco ali, será que passa comigo? Aí depois eu falei assim, não é possível, porque ali tá o sofá, aí eu me liguei que era o espelho, assim, né? Mas é interessante como a gente fica curioso, assim, né? Esse espelho, ele gera curiosidade mesmo. Eu tô passando a quarentena, não tô na minha casa, tô na casa da minha mãe. E aí eu não tô no meu lugar mais confortável de atendimento, eu fiz alguns ajustes para ficar mais confortável aqui. E aí eu tô numa sala da casa que as pessoas não frequentam muito. Então é uma sala que eu consigo maior isolamento e, enfim, que ninguém fique, que não é passagem e tal, que é mais tranquilo. E, enfim. E a casa que tem 2 andares, as pessoas têm por hábito passar o dia no andar de baixo da casa. E eu tô no andar de cima, então não tem barulho em volta, não tem falatório, é mais tranquilo para atender. E aí tem esse espelho aqui, que, enfim, tem um espelho aqui, né? Mas muitas pessoas me perguntaram desse espelho, assim. Eu atendia com uma outra câmera antes, e aí enquadrava menos ele. E aí, assim, antes as pessoas achavam que era uma janela, já me falaram, aqui em cima de onde eu tô tem um não sei, um mezanino. E esse mezanino, ele é marrom, de madeira, então ele reflete no espelho, deixa ele escuro, às vezes, dependendo do ângulo que a câmera está. Então, às vezes, não dá para ter noção da diferença de cor da sombra que aparece nele. Eu dou aula também, sou psicóloga de uma escola e interajo com os alunos na escola. E aí, assim, adolescente, né, assim, tem faixas etárias muito diferentes, mas os mais novinhos, eles são muito espontâneos. E aí perguntam mesmo, assim, tia, mas tem um buraco? Tia, uma janela? Tia, o que é isso? Assim, os pacientes, quando eu troquei de câmera, que aí aumentou um pouco o enquadramento, alguns me questionaram também do que era. E aí, geralmente, para mim é tranquilo, assim, eu geralmente falo o que é, mostro e tal, e às vezes, uma coisa em relação ao espaço que eu atendo. Embora geralmente eu atenda na mesma sala, às vezes eu troco de lugar dentro dessa sala, assim, né? Eu vario, troco de sofá, às vezes eu tô na mesinha, eu dou uma variada. E isso foi um ponto, principalmente no início da quarentena. Das pessoas dizendo, mas você mudou de lugar? Onde é que você tá? E assim, algumas vezes eu precisei retomar para falar do meu ambiente, contar da minha forma, que eu sou uma pessoa agitadinha, então agora eu sosseguei um pouco mais aqui. Mas que eu gosto de trocar de lugar ao longo dos dias, assim, e tal. Isso acabou virando um pouco temática também, algumas vezes. Mas sim, respondendo a sua pergunta, é um espelho. É interessante, assim, 2 coisas a comentar em relação a isso que a Fernanda está trazendo, que a Juliana trouxe em relação ao espaço da Fernanda. Assim. Várias vezes eu fiquei olhando para esse espelho. Lá atrás, na primeira vez que eu vi, eu fiquei, não, mas parece que tem uma coisa em cima. E acho que eu não sei nem se eu falei, eu comentei. Você lembra se eu comentei alguma coisa? Não. Nunca perguntou. Nunca perguntei, mas assim, eu sei que no primeiro momento eu não entendi muito bem, depois eu descobri, não, é um espelho. E isso tudo tá aí, tá presente na relação que está sendo vivida, né? Assim, e muitas vezes, bem isso, eu já vi esse espelho aí várias vezes, já pensei nele várias vezes, mas nunca comentei dentro do que a Fernanda está colocando, assim.
Então, E engraçado que é um espelho que é zero a minha cara, porque se fosse de minha escolha, eu jamais teria um espelho dourado na minha casa, assim, não é zero o meu estilo, talvez, assim. Mas eu também não me incomodo com ele. Teve uma aula um tempo atrás, que vocês falaram sobre espaço também, que fizeram uma experiência de se dar conta onde é que estava e tal, e aí eu me dei conta que aqui nesse espaço o que eu tenho de meu são as almofadas, que eu fico agarrada nelas, né, porque são confortáveis. Fui eu que costurei essas almofadas aqui, todas da sala. E aí, desde que eu deixei minha mãe há um tempo atrás, E aí, o que tem de meu nessa sala são as almofadinhas, que fui eu que fiz. E é interessante também um outro ponto que fica forte, que eu acho que aí é um ponto a se olhar com curiosidade, né? A se pensar mesmo. Que é a questão do enquadre, assim, a questão de manter um enquadre estável para quem está sendo atendido, né? Assim, que é algo que, por exemplo, quando a gente trabalha presencialmente com paciente psicótico, por exemplo, é algo que é muito importante. Não está mexendo muito no enquadre, não está mexendo muito. E aí eu acho que é algo para a gente estar pensando no que se refere ao atendimento online, né? Porque quando você está dentro de uma sala e você muda o ângulo da sala no atendimento online, você muda totalmente a imagem, né? Quando você usa um fundo como esse que eu estou usando aqui, é muito fácil, de repente, no dia seguinte, estar usando um outro fundo. O quanto isso toca, o quanto isso mexe no que está sendo vivido ali, é algo que a gente precisa olhar, e é algo que a gente não tem muita resposta ainda, né? Assim, no atendimento. E engraçado, quando você fala disso, é uma coisa que eu cuido muito no consultório. Eita, bugou aqui. É uma coisa que eu cuido muito no consultório presencial, assim, né? De o máximo possível manter estável. E eu sou uma pessoa agitada. E é de minha característica gostar de mudança, assim, de mudar de lugar, né? De sentar de jeito, um dia eu tô nesse lugar, um dia eu quero estar naquele e tal. E é uma coisa que eu já presencialmente costumava cuidar. Quando eu dava uma... Não sou muito de mudar móvel de lugar, não, mas assim, eu sentar em cadeiras diferentes ou coisas assim. Então já era uma coisa de minha atenção e que eu segui fazendo atenção aqui. Nesse período que eu comecei a atender só online, com alguns clientes presenciais isso apareceu, principalmente como um ponto de diferença. Porque teve um cliente que falou assim, nossa, mas você tá em outro lugar? Eu falei, não, o mesmo, não sei o quê, mostrei de novo, atualizei e tal. Aí ele falou assim, mas você muda de lugar que você senta, né? Eu falei, pois é, porque vai ficando desconfortável pra mim, a cadeira que eu tava não tava boa, então eu vim pro sofá, mudei, contei isso pra ele. E aí ele começou a se dar conta que ele senta na mesma cadeira desconfortável desde o começo no mesmo lugar. E como isso fala de diferenças, né? Eu falei, eu não consigo, pra mim, eu começo a perceber que tá desconfortável, eu quero trocar, quero me ajustar e tal. Aí falei das almofadas, que eu fico aqui, abraço, sento, boto o pé em cima do sofá, estico o pé, abaixo o pé, vou ajustando e tal. E aí a gente ficou falando disso a sessão toda, assim, de como pra ele não era uma questão e um tema, era dado que pra fazer terapia tinha que ser um lugar que ninguém entrava na casa, o lugar que ele tinha era aquele, e ele ia ficar naquele, mesmo a cadeira sendo ruim, mesmo a luz sendo desconfortável, mesmo o celular caindo e tal. E aí aquela coisa de olhar para as nuances da diferença, né? Como isso traz riqueza, isso veio através da percepção dele do meu ambiente, assim, do que estava igual ou diferente aqui. Então, nessa situação, o contraste terminou dando margem a um enriquecimento, né? A que esse tema viesse. Né? Mas eu acho que é algo para a gente pensar com atenção. Talvez até tem terapeutas que falam na necessidade ou na importância de apresentar o ambiente em que você está atendendo para o cliente. Talvez, se o terapeuta faz muito esse movimento de mudar de lugar no mesmo ambiente, permitir que o cliente tenha as imagens daquele ambiente seja algo que ajude a isso, a manter uma estabilidade maior no setting terapêutico, né? Mas é isso, são nuances que eu acho que a gente ainda leva um tempo para estar se apropriando mesmo, né? Assim, de qual é o caminho que faz mais sentido, talvez para terapeutas diferentes isso seja vivido de uma forma diferente mesmo. Acho que a gente ainda não tem uma receita. No consultório presencial, no espaço presencial, uma coisa que é sempre muito importante é cuidar da constância mesmo do setting. E caso o setting se altere,
trabalhar isso com o cliente, né? Principalmente, como eu disse, clientes mais fragilizados, assim. Agora, como viver isso dentro de um contexto virtual que já é diferente mesmo? Até que ponto isso, qual o peso que essas mudanças trazem para a relação? Isso não me parece se dar da mesma forma, né? Não me parece ter exatamente o mesmo peso que tem no presencial, porque é muito diferente você estar num ambiente. Quando a pessoa está sendo atendida, mesmo o psicólogo estando num ambiente diferente, ela está num ambiente que muitas vezes é o ambiente dela, né? Então, o quanto isso toca a pessoa que está lá do outro lado, me parece que vai ser de uma forma bem diferente de quando a pessoa entra num espaço, né? Quando a pessoa entra num espaço que não é dela, isso é uma coisa, ela tem que se construir ali naquele espaço que ela tá habitando. E se você faz uma mudança naquele espaço, você está mudando algo no ambiente em que ela está se suportando ali. Quando você está no atendimento virtual, ela tem na frente dela uma janelinha que é onde você está. Isso é bem diferente. Então ela pode estar no mesmo espaço que ela costuma estar, mas você está com uma moldura diferente do que você estava antes. Então não dá para pensar que a pessoa vai viver essa diferença exatamente da mesma forma que se vive no presencial. Mas é isso. Se eu tô sendo atendido e estou imaginando onde é que o terapeuta está, isso atravessa o que está sendo vivido, né? Pro bem, pro mal, pro indiferente. Uma coisa que eu vivi, Marcelo, nesse meio de caminho foi a troca da câmera. Uhum. Eu estou usando uma câmerazinha agora que ela tem ela aparece mais do fundo e ela tem uma aquelas câmeras para atividade. Não era uma webcam necessariamente, era uma câmera tipo uma dessas de aventura, assim. E ela tem uma lentezinha meio olho de peixe, então ela dá uma quebradinha no canto, ela aumenta um pouco a área, o tamanho que ela capta. E na semana que eu troquei, eu comecei a usar assim, vários pacientes falaram, nossa, mas tem alguma coisa diferente que eu não sei o que é. Nossa, eu tô vendo mais, nossa, não tinha... Isso virou assunto, assim. E de vez em quando, se a câmera não funciona, porque às vezes a gente troca, né, o computador não tá bom, liga pelo celular, pelo tablet, muda de novo esse tamanho de tela, né, o quanto de fundo aparece. E como isso, geralmente isso vira também comentário ou assunto de, nossa, tá diferente, aconteceu alguma coisa e tal. E aí, como isso tá no meio, né, então o aparelho também faz essa diferença mesmo. Uhum. Alguém mais quer comentar sobre o que vê quando se olha aí, quando olha pro ambiente? Lídia, que aluna nesse momento, né? Quer fazer um comentário porque você abriu sua tela. Oi, Márcia. Oi, Carol. Oi, Juliana. Vocês estão me vendo? Estamos. Você está num espaço aberto, né? Eu estou aqui na nossa casa, em Vargem Grande, aqui no sótão, que é o último andar da casa, meio à mata. Então, assim, está sendo muito bom ouvir vocês. Eu não estou em atendimento, né, Marcelo? Eu estou, assim, me preparando para, né? Então, estou aí colhendo esse conhecimento aí, essa experiência de vocês, né? Uhum. Por isso que me pronunciei em relação a essa sugestão que você deu agora, né? Das pessoas estarem se observando e percebendo como é que elas vivem nesse ambiente de atendimento. Mas, assim, acompanhando desde o início, achei interessante, porque, primeiro, tem uma coisa assim, o meu provedor é Hotmail. Então, assim, através de Luna, minha filha, eu entrei com o logo dela. Essa florzinha aí, né? Essa orquídea. Uhum. E também fala um pouco sobre mim, de aparecendo aos poucos, porque também quando eu me vejo na tela, eu né? Então, acho bacana, porque tem a ver com essa proposta de vocês de hoje, né? Da função de contato da visão. Então, eu fiz esse mergulho
Lídia, você falou que quando você se vê na tela, o que acontece? Eu me distraio. Ah, Eu me tá no time da Carol, né? Tá certo, fica se olhando. Eu até referi a Carol quando ela falou, mas assim, e como eu estou engatinhando, eu falei, não, deixa lá a minha orquídea, que daqui a pouco eu apareço, né? Assim, achei assim, anotei até aqui, né? Eu gosto muito de anotar no caderno, algumas, logo no início, quando a Carol deu o exemplo lá do orgânico, né, que Marcelo, meu marido, teu xará, há 30 anos atrás trabalhou com cultura orgânica, e minhas amigas recebiam a cenoura e falavam, amiga, o que é essa cenoura pequenininha? Eu falei, gente, é pequenininha, mas é cheia de, sabe, de saúde, de qualidade, a coisa do contato, da visão, né? Uma outra coisa que eu achei importante que você, Marcelo, trouxe, foi que eu anotei aqui, foi quando você falou sobre a questão de quando a gente interrompe a visão, né? De como a gente já vai para uma função de contato, né? Em que dá esse mergulho para dentro e fica muito mais visível o campo de escuta, vamos dizer assim, né? Eu achei isso bacana também. Enfim, estou aí, te acompanhando, trouxe um abajur, né? Aqui na mata, nossa casa, tudo mato. Lídia, tá dando vontade de pular aí. Então, vamos marcar um dia para Tá dando vocês, muita vontade de estar num lugar assim. não é? De vocês virem um dia comer, né? Vai ser um prazer. Mas aí, estou aí acompanhando e doida para começar ao mesmo tempo, assim, bate aquele nervosismo, né? Da experiência do online, mas é uma meta, porque, na verdade, rapidamente, para não tomar vocês, aqui eu trabalhei 33 anos no serviço público, me aposentei em 2018, e aí depois entrei, tipo assim, num processo mais de família, de obra em casa, e aí veio a pandemia, né? E aí, com isso, eu estou me deparando com essa situação que nós estamos, cada um no seu nível, de entrar num processo de atendimento online. Então, está um desafio, não somente as plataformas, como esses toques todos aí que vocês estão dando, super importantes. Muito obrigada. Tô torcendo para você começar a enfrentar esse desafio logo. É meta, isso aí é de lei. Estou aí nos cursos do IGT, do CGT, já me matriculei aí, já me inscrevi no curso aí nos primeiros passos. Tá Então, bom? vamos lá, vamos lá. Legal. Ok, alguém mais? Não sei, Carol, que caminho você quer seguir? Juliana, me ajuda. Tinha mais alguma coisa que a gente precisava falar? Não, assim, você falou de todos os pontos, assim. Não faltou nada, não. Bom, então assim, tem mais alguém que gostaria de comentar quando se olha, quando percebe a sua imagem, assim, o que chama atenção, o que fica presente? Olhando para como está se apresentando e para o ambiente que está apresentando também. Ai, meu Deus, deixa eu interromper. Não? Estou me distraindo com aquelas árvores, gente. Eu quero! Que mostra, assim, né, de uma certa forma, isso que você está falando, Carol, e chama atenção, assim, como as diferenças de ambiente tocam, né, mexem com a gente mesmo, assim. E a gente tem visto, por exemplo, isso aparece muito nas reuniões do IGT que acontecem nos sábados, né, assim, agora de 15 em 15 dias, antes todos os sábados a gente tinha uma reunião de alunos e ex-alunos, com os alunos e ex-alunos.
E aí, por exemplo, a Juliana, né, uma ex-aluna nossa, sempre estava lá. Ela está morando em Petrópolis, então ela sempre está num ambiente aberto, com um monte de plantas. Isso mexe, isso gera um efeito, isso gera um impacto em quem tá vendo, né? A Carol falou, que vontade de estar aí, assim. Então, tá atento a isso, a que impacto é esse que o mundo que eu estou mostrando gera, é algo que faz parte, que a gente tem mais é que tá olhando com curiosidade, assim, né? Não como Como é o uma coisa impacto de certa. mostrar os cachorrinhos, né? Sim, exato, assim, para mim é muito nítido como a expressão das pessoas mudam quando eu olho, quando eu mostro os cachorrinhos, sabe? Como gera um impacto, toca as pessoas de alguma forma. E tá atento a isso, tá atento até para conseguir usar isso a nosso favor, né? Usar isso em prol do processo terapêutico é algo que é muito, muito importante. Assim, de uma certa forma, todos nós temos características, né? Até na nossa forma de ser, na nossa maneira de se colocar, de lidar com o mundo. E quanto mais a gente vai se apropriando das nossas características, quanto mais nós nos apropriamos das nossas características, mais condição a gente tem de usar essas características em prol do processo terapêutico. Da mesma forma, assim, quanto mais a gente consegue se apropriar do nosso ambiente, do que a gente provoca no outro, mais condição a gente tem de usar isso a nosso favor. Então, por exemplo, o estar num ambiente aberto, como a Lídia colocou, tá? É algo que é mais raro, assim. A gente está, olha, estamos aqui em várias pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nesse momento, 9. A Cláudia está com a imagem fechada, então não estou me lembrando como é que é a imagem onde ela está, mas só uma pessoa está num ambiente aberto. Isso gera um contraste, isso gera um efeito, assim. Como usar esse efeito? Em cada pessoa isso vai ser vivido de uma forma diferente, assim. Então, estar atento a isso é algo que ajuda. Cláudia abriu agora o que eu falei que ela estava com ambiente com a imagem fechada, né? Abriu agora dá para ver melhor um pouquinho onde é que ela está. Você quer comentar alguma coisa, Cláudia? Então, vocês falaram de objetos, né? Eu tenho essa mandala aqui na sala e que a minha própria terapeuta uma vez perguntou, né, da mandala. A gente estava fazendo um exercício sobre penso que, né? E nem sempre o que eu penso quando eu vejo é relacionado com aquilo que tem. Se eu não faço uma pergunta, se eu não insiro um questionamento, eu não tenho a verdade da situação, né? O momento. Uhum. É o que a gente chama de é óbvio, imagino que, né? O que eu vejo exatamente e o que eu imagino a partir do que eu vejo. Uhum. Sim, e isso é muito presente, né? Assim, esse exercício ajuda muito a gente ver esse contraste, né? Entre o que a gente percebe de fato e o que é imaginação. E quando a gente está atendendo alguém, a gente está lidando com essas duas coisas, né? Com o que a pessoa está vendo e com o que ela imagina a partir dali. E esse exercício é interessante para terapeutas até porque incentiva muita gente a checar o que a gente está vendo. Mas não necessariamente os nossos clientes vão estar checando, né? Vão estar curiosos o suficientes para estarem checando certas coisas e aí olhar com atenção e cuidar disso, né? Do que a gente está mostrando, cuidar do que a gente está vendo no ambiente do outro, né? Assim, como que forma faz mais sentido de eu estar lidando com o que eu estou vendo no ambiente em que aquela pessoa está, né? Por exemplo, esse exemplo que a Juliana deu, de que à medida em que ela comentou da fotografia, coisas se abriram, temas significativos puderam surgir. Então,
olhar para isso, para como a gente lida, como a gente administra, como a gente troca em relação ao que aparece até para além da pessoa que a gente está atendendo, é algo bem importante, né? Por aí. Só para finalizar, eu acho que a gente já pode finalizar. Uma coisa que a gente acabou não falando, porque a gente já falou bastante exaustivamente em outras aulas, foi das possibilidades de experimentos, né? Utilizando fotos, por exemplo. Tem a ver com o ver também, né? Quando a gente está online com o cliente, a gente está... muitas vezes o cliente tem de fácil acesso fotos físicas, impressas mesmo, ou as fotos que estão no computador, no tablet, no celular, que eles estão usando para serem atendidos. Então, convidar a olhar para essas fotos, a mostrar isso, pode ser um caminho bem interessante também. Né? Então, tem a ver com essa função de contato também, que a gente falou bastante hoje. Certo? Nas próximas aulas, a gente vai falar sobre... A aula que vem é sobre as funções de contato tato e movimento no atendimento online. Depois vamos falar sobre audição e fala, depois paladar e olfato, aí depois a gente entra numa série de outras, mas são 8 aulas no total dessa série sobre contato. Beleza? Tranquilo. Alguma questão, gente? Alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta que queira estar trazendo antes da gente fechar esse encontro? Não? Tá. Então, acho que a gente pode estar fechando, né? Quer pedir aquela palavrinha tradicional? Sim. Então pede você agora, que hoje você está mais conduzindo a aula, vai lá você. Bom, então agora, para finalizar, queria pedir para vocês falarem uma palavrinha que conte do que vocês viveram na aula hoje. Tá, mas você não vai falar assim, fulaninho, fulaninho, fulaninho. Ah, tá. Shirley, você fala presente e a palavrinha, brincadeira. Presente. A palavra, eu acho que é contato mesmo, né? Percepção, eu acho que é isso. Juliana. Presença. Cris. Observação. Fernanda. Fazer igual os alunos. Não sei que palavra, não pensei. Acho que ponto de vista. Já falar Luna. Lídia. Você está silenciada, Lídia. Oi? Agora sim. Primeiro me veio assim naturalmente. Mas eu vou Gestalt. Show. Glaucieide. Ligar ao som primeiro. Percepção. Cláudia. Ampliou a minha percepção. Ingrid. Curiosidade. A minha palavra é presença. Marcelo. Minha palavra é contemplação. Legal. Gente, foi um super prazer estar com vocês aqui hoje. Espero ver vocês nas próximas aulas. Beleza? Uma boa semana para vocês. Beijo. Ai, Tchau, gente. Cuidem-se. Tchau. Até mais. Pode ir.